Lucas capítulo 15, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, tudo o que precisamos nessa noite, e que possamos sair daqui diferentes, mais perto de ti é o que pedimos, em nome de Jesus. Tome seu assento adorando e glorificando a Deus. Meus irmãos e irmãs, não há como nós falarmos a respeito da parábola dos filhos pródigos, sem antes nós entendermos o contexto do que está sucedendo aqui. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 15, que os publicanos e pecadores se chegavam a Jesus para poder o ouvir. No versículo 2, por causa disso, os fariseus e os escribas começaram a murmurar por causa disso. E dentro deste contexto, direcionado a estes 2 grupos de pessoas, olhe para cá por favor, Jesus começa a contar a eles 3 parábolas a respeito disso. A primeira parábola que Jesus conta a eles é a parábola da ovelha que se perdeu. O pastor que tinha 100 ovelhas e a ovelha que se perdeu, que não sabia voltar para casa sabendo que estava perdida. E agora o pastor, deixando as 99 ovelhas, vai detrás daquela única ovelha para poder resgatá-la, porque ela não sabia como voltar para casa.
A segunda parábola é a parábola de uma mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma dracma. A dracma, que era um objeto inanimado, ou seja, ela não sabia que estava perdida e tampouco poderia voltar ao seu lugar. Mas a Bíblia diz que aquela mulher começa a acender a luz, limpar a casa e encontra a dracma que estava perdida. A terceira parábola é a parábola que nós lemos. E o versículo de número 11 é claro a nós, quando o texto bíblico está dizendo: e disse um certo homem tinha 2 filhos. Então esta parábola, ela não é uma parábola direcionada ao filho pródigo que se perdeu, o mais novo. Esta parábola diz respeito a 2 filhos que estavam perdidos. Porque Jesus estava falando a 2 grupos de pessoas. Olhe para cá. A primeira parábola da ovelha é a parábola que o pastor vai resgatá-la. Um grupo de pessoas, pecadores e publicanos, que sabiam que estavam perdidos, mas não sabiam como voltar, como se reconectar com o supremo pastor. Mas o pastor vai até eles. A segunda parábola é a parábola da dracma que está perdida dentro de casa, mas não sabe que se perdeu. E a terceira parábola é a parábola de 2 filhos. Um que vai para longe e se perde, mas aquele que se perde dentro de casa. Então Jesus está falando, eu estou ensinando tanto aqueles que têm o desejo de salvação, mas não têm ou não sabem o caminho pelo qual podem voltar e ter este encontro com o pastor supremo, que vai atrás da ovelha porque ela não sabe. Mas também está falando a respeito daqueles que estão na casa do Pai, que frequentam os cultos, que congregam nas igrejas, mas se perderam e não sabem que estão perdidos. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, tão conhecida, então entendemos que isso não diz respeito a um dos filhos, mas os 2. Nós sabemos que o filho mais novo pede a metade da herança, e isso significava que ele estava dizendo ao pai: pai, para mim o Senhor já morreu e eu não tenho mais nada com essa família, porque só se recebe herança quando o pai morre. E ele diz: pai, se acabou aqui, agora eu vou seguir o meu caminho, me dá o que é meu. Só que o outro filho mais velho continua na casa do pai, servindo o pai, participando da mesa do pai, comendo das coisas do pai, mas também está perdido. Hoje Deus quer falar aos nossos corações, nessa palavra simples, que vai nos ajudar a entender que é possível nós estarmos pródigos dentro da casa do Pai. Quando nós olhamos para o texto bíblico, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que o filho mais novo, ele volta e ele entra na casa e tem comunhão. Só que a parábola termina com o filho mais velho, que nunca saiu, mas está do lado de fora da casa do pai. É possível nós estarmos perdidos dentro da casa do Senhor? É possível nós estarmos pródigos na presença do Pai? É possível nós estarmos perdidos no lugar onde deveríamos estar achados? É possível. E hoje nós vamos falar a respeito de alguns motivos pelos quais nos perdemos dentro da casa do Pai. Algumas razões dentro deste texto bíblico que nos levam a nos perdermos, tendo Jesus como caminho. Nos leva a um caminho de morte, tendo Jesus como vida. Nos levam a mentiras, tendo Jesus como verdade. Nos leva ao inferno, tendo Jesus que quer levar-nos ao céu. É possível sermos pródigos dentro da casa do Pai? Sim, e Deus quer nos resgatar nessa noite. Quando nós estamos pródigos dentro da casa do Pai, então, por alguns motivos. Primeiro motivo, nós nos tornamos pródigos dentro da casa do Pai, quando nós deixamos os irmãos mais novos irem embora, e nem vamos atrás deles. Não nos preocupamos com aqueles que se vão.
quando a Bíblia fala que ele é o mais moço, também nos dá a entender que ele não tinha tanta maturidade. Lhe faltava capacidade de tomar decisões maduras. Tanto é que ele pede uma coisa que não deveria ser dada a ele naquele momento. Mas o pai não briga. O pai não obriga ninguém. O pai deixa ir. Porque é o filho que toma a decisão de ir. O pai também não vai atrás. Mas o irmão mais velho poderia dar um conselho ao irmão mais novo. Quando nos tornamos pródigos, irmãos, dentro da casa de Deus, quando nós nos esquecemos que temos irmãos que precisam de nós. A vida cristã, ela não é uma vida individual, ela é uma vida coletiva. Viver o cristianismo é amar o próximo. Jesus disse algo em João capítulo 13, o versículo 35, que nos ensina profundamente. Ele diz, coloque aí para nós lermos por favor, João 13, 35. Verdadeiramente conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe quando nós começamos a nos tornar pródigos? Quando as pessoas começam a sair da igreja e nós não nos perguntamos mais e não sentimos mais falta. Nos tornamos pródigos quando a insensibilidade começa a entrar no nosso coração. E nós parecemos que somos anjos, quando na verdade, se cortar aqui alguma parte do nosso corpo, vai continuar saindo sangue, e não é azul não, é vermelho. E todo mundo tem sangue vermelho, a não ser que tenha uma anomalia. Irmãos, nos tornamos pródigos quando deixamos os irmãos menores irem embora. É claro que você não pode forçar ninguém, mas você pode tentar. Quando nos tornamos pródigos? Quando perdemos a capacidade de nos alegrar com a vitória do outro. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. E como é bom chorar com quem chora. Mas como é difícil se alegrar com quem se alegra. O irmão mais novo retorna, tem festa na casa, mas o filho mais velho não se alegra. Não se alegra com a vitória do outro. Porque ele está voltado para ele mesmo. Nos perdemos na casa do Pai quando achamos que a vida cristã é em função de nós e não é em função do outro. Por isso Jesus disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, alma e forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Nos tornamos pródigos. Olha a expressão do versículo 28, diz que ele se indignou. O irmão que parecia estar morto está vivo, mas o irmão mais velho não se alegra, porque ele está na casa do pai, mas não tem o sentimento do pai. Ele está na casa do pai, mas ele não sente mais o coração do pai. Ele está na casa do pai, mas ele não se alegra pelas coisas que alegram o coração do pai. Estamos na igreja e não nos alegramos por aquilo que alegra a Deus. Porque nos tornamos pródigos, duros de coração. Porque esquecemos que a vida cristã não é em função de nós. Não diz respeito ao que eu quero, mas ao que Deus quer e o que é bom para todos nós. Por que nos tornamos pródigos? Porque achamos que o tempo de serviço substitui o relacionamento com o Pai. Olhe para cá. Ele diz ao pai: tantos anos eu te sirvo e tu nunca me deu um cabrito. E fazendo uma equivalência do que havia dado ao irmão, um bezerro cevado, melhor. E ele estava dizendo: o Senhor deu o melhor para esse filho que se perdeu e não me deu nem o que é ruim. Quem já comeu carne de cabrito aqui não se compara com bezerro, né, irmão? O Senhor deu o melhor para aquele que desperdiçou o nosso dinheiro. E o Senhor nunca me deu nem o que não serve para comer. Nem o que é desprezível aos teus olhos o Senhor não me deu. Tantos anos eu te sirvo. Irmãos, tempo de serviço não substitui relacionamento.
Por que nos tornamos pródigos? Porque estamos dizendo para Deus: Senhor, tantos anos eu te sirvo como obreiro, tantos anos eu estou na tua casa, eu faço. E o pai estava tentando fazer entender: meu filho, não é o que você faz, é quem você é na minha presença. Não é o tempo de trabalho, é sentar na mesa, ter comunhão comigo e se alegrar com seu irmão. Nos tornamos pródigos, porque nós estamos olhando para aquilo que fazemos e esquecemos que Deus está muito mais interessado em ter comunhão e através da comunhão ser glorificado através das coisas que fazemos. Mas uma não substitui a outra e não pode tomar o lugar da outra. Somos pródigos na casa do Pai. E nos tornamos assim quando nós achamos que porque pregamos, cantamos, servimos água, ajudamos, estamos no culto, vai substituir o verdadeiro relacionamento, a vida com Deus. Nos tornamos pródigos porque nós queremos fazer e nos esquecemos de ser. Nos tornamos pródigos porque nós queremos barganhar com Deus, mas com Deus ninguém pode barganhar. Queremos negociar com aquele que já é dono de todas as coisas. Eu lhe pergunto: o maior beneficiado de receber o evangelho não é Deus, somos nós. Por que continuamos agindo como se nós fôssemos o centro de todas as coisas? Deus quer relacionamento conosco. Mas quantos pródigos estão na casa do Pai, batendo no peito, dizendo: eu sou um obreiro dinossauro, 500 anos na igreja. Antes de vir o dilúvio eu já servia água para Noé. Meu Deus. E nos tornamos pródigos, perdidos na presença dEle. Quando nós achamos que o tempo de serviço substitui o relacionamento, nós paramos de valorizar as pequenas coisas da casa do Pai. Paramos de lembrar que na casa do Pai tem pão, não falta pão. Paramos de lembrar que na casa do Pai até os trabalhadores são bem cuidados. Só que nós somos filhos e não podemos viver como filhos bastardos, como lemos aqui no início do culto, Hebreus capítulo 12. Por isso, devemos aceitar a correção do Senhor e olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu não quero deixar de valorizar até as pequenas coisas na tua presença. Senhor, eu não quero ser um pródigo na tua casa. Por que nos tornamos pródigos? Porque priorizamos o benefício e não o abençoador. Ele reclamou do bezerro que foi dado ao irmão, pedindo um cabrito para comemorar com os amigos, mas não discerniu o que o pai estava fazendo e o que o pai tinha de verdade. Ele queria o que o pai poderia dar, e o pai estava dizendo: meu filho, eu quero que você entenda, não é o que eu tenho, é o que eu quero fazer em sua vida. Entra na casa, senta na mesa e participa conosco. Nos tornamos pródigos quando nós queremos só a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Só a cura de Deus, mas não o Deus da cura. Só a provisão de Deus, mas não o Deus da provisão. Nos tornamos pródigos quando olhamos para Deus, querendo demandar de Deus algo que Ele pode decidir fazer ou não. Não temos como cobrar nada dEle, Ele é dono de tudo. Temos que servir a Ele por quem Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar ou não. Quer sair deste estado de pródigo na casa do Pai? Valorize quem Deus é. Pare de pedir, comece a agradecer. Te agradeço não pelo que tu me dás, eu te agradeço por quem tu és, Senhor. Te agradeço não pelo que o Senhor me oferece, mas pelo que o Senhor é, quem o Senhor é. Obrigado por não abandonar. Obrigado por salvar. Obrigado por encontrar alguém que não seria encontrado por ninguém além do Senhor.
Pare de pedir e comece a agradecer. Obrigado, porque o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor olhou para um pobre pecador, uma pobre pecadora. Filhos pródigos só querem o benefício. Filhos pródigos se importam em relacionar-se bem com os amigos, mas se esquece do relacionamento com o pai. O pai diz: entra, meu filho, vem comer na minha mesa. E ele está dizendo: e tu não me dá nenhum cabrito para eu compartilhar com os meus amigos? Olha para cá, irmão. O pai estava dizendo: eu quero sentar na mesa contigo. Mas o filho está pensando em outras pessoas. Nos tornamos pródigos quando esquecemos que a principal pessoa é o Senhor na nossa vida e na nossa história. Que ninguém substitui o lugar do Senhor, que ninguém substitui a presença de Deus, nem homem, nem anjo, nem nada, só Ele. Aleluia. Quando nos tornamos pródigos? Quando não desfrutamos de todas as coisas, porque nos preocupamos com os nossos próprios deleites. Pai, tu não me dá um cabrito. E o pai está dizendo: tudo que eu tenho é teu, meu filho. Senhor, o Senhor não me dá uma bênção. E o pai está dizendo: mas eu tenho todas as bênçãos. Por que você está preocupado com isso, se eu tenho tudo isso para você? É como se o pai estivesse dizendo para ele: meu filho, se tu soubesse tudo que eu posso, tudo que eu já tenho, que é teu, por que está preocupado com o mínimo, meu filho? Nos tornamos pródigos porque nos preocupamos somente com os nossos desejos. Irmãos, eu volto a dizer a nós, a vida cristã vai muito além de nós, transcende-nos. Ela vai além daquilo que nós somos. A vida cristã não é o homem no centro e os seus desejos, gostos, manias, vaidades, não. É Deus no centro e a sua vontade em nós, buscando e perseverando em buscar ao Senhor. Só que o pai está de braços abertos para os dois filhos. Há uma diferença dos dois filhos. O filho mais novo, que representa os publicanos e pecadores, ele vai para longe, mas ele volta se arrependendo. Ele vai para longe, mas ele volta e o pai está de braços abertos. E ele já confessa o pecado. E ele entra na casa. Só que a parábola termina dizendo, versículo 28, mas ele se indignou, o filho mais velho, representando fariseus e escribas, que não queria entrar. E o pai insistia com ele para que entrasse. Irmãos, muitos de nós, infelizmente cristãos, porque não conhecemos Deus, porque não tivemos um encontro verdadeiro com Ele, vamos até comer do pão e participar do mosto, mas não vamos participar do céu, porque nos perdemos dentro da casa de Deus. E tem muitos que estavam perdidos lá fora, mas entenderam que com arrependimento o reino dos céus vem até ele, vão se entregar a Deus e vão ir ao céu. Jesus está chamando os dois grupos nessa noite. Os que foram para longe se perderam, mas os que estão dentro da casa e se perderam aqui. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos e nos ajude a entender que não é estar, é ser, que não é fazer, é ser filho de Deus. Nos ajude a entender que o verdadeiro relacionamento com Deus, o encontro verdadeiro com Ele é importante, é tudo. E que precisamos voltar para o Pai, mesmo estando na casa dele. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar com você em nome de Jesus. O Pai está chamando o pródigo que se perdeu dentro de casa. O Pai está chamando o pródigo que foi para longe
e precisa voltar, mas esta palavra direcionada a nós, nesta santa ceia, já é tempo de despertar e voltar para Deus, mesmo dentro da casa dEle. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus. Ebato erracia camandaragai, irabashia kia souverecamá. Nós clamamos a tua misericórdia, ó Deus, teu perdão e tua graça, porque nos perdemos na tua casa, porque entramos aqui e esquecemos que viemos adorar o teu nome e glorificar somente a ti. Porque nos perdemos na tua presença, entretidos com as coisas que fizemos, distraídos com as coisas da terra, perdendo o céu. Eu oro nessa noite com os meus irmãos e clamamos juntos dizendo: volta-nos para ti, ó Deus. Abre os nossos olhos, ouvidos e entendimento. Abai que li assuvia querebashia caia. Faz-nos ouvir de novo a tua voz. Faz-nos sentar na tua mesa, comer do teu pão, ter relacionamento contigo. Não nos deixa ser pródigos dentro da tua casa. Não nos deixe padecer fome sabendo que na tua mesa tem pão. Não nos deixe andar só, sabendo que o Senhor nos chama para comunhão. Ebari a chuvia na soquereba. Maniki tuvia sulivirishi amantoehai. Bekio samaturishi eboki anasu. O Senhor está chamando o seu povo e dizendo a nós: não adianta nós honrarmos Ele com a nossa boca, se o nosso coração está longe da presença dEle. Shabakama jorakarabasuri que mandaragai mitiasukia. É tempo de voltar para a comunhão. É tempo de voltar para a mesa do Senhor. Fale com Deus, fale com Deus. Shebra que nem me souvia. Diga ao Senhor: tem misericórdia da minha alma. Diga ao Senhor: eu quero participar da tua ceia, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas indiferenças na tua casa, mas principalmente na tua presença. Perdoa todas as vezes que agimos como um filho pródigo dentro de casa. Perdoa todas as vezes que não fomos atrás dos nossos irmãos. Todas as vezes que nós nos perdemos na tua presença, tendo o Senhor diante de nós. Todas as vezes que cantamos, mas não adoramos. Que falamos, mas não nos entregamos verdadeiramente. E ver que tu yasu que amandai. Traz-nos de volta a tua mesa, ó Deus. Traz-nos de volta a tua presença, ó Deus. O que embeleza esta casa não é a decoração, o bom som, a música, mas é a tua glória nesse lugar. Atrai-nos a ti, ó Deus vivo. Visita os nossos corações. Visita as nossas mentes, liberta-nos de nós mesmos, do egoísmo, das vaidades, faz-nos voltar à comunhão verdadeira. Shabará querebasubiacai.
Irebakamanchobias teleberechia subiatamandaragai. Irebantu iasu. Berechia das emokiasu. Iasu kiamantui kiadaya subiakai. Arabakamantobianandarabashiribikiataye. Nessa noite Ele está tocando a porta do nosso coração e pergunta a nós: eu posso entrar outra vez? Eu posso ter comunhão outra vez? Elale kitiosi shamanakatora barakasubianakai. Dê uma resposta a esta palavra. Dê uma resposta a esta palavra. Leva-nos de volta, traz-nos de volta a tua presença. Em nome de Jesus.